Só te falo uma coisa, para de guardar retalhos e vem ver o que dá pra fazer com eles. O tapete mais bonito que você vai fazer com sobra de tecido começa agora. Mais uma oportunidade de renda extra que eu tô mostrando por aqui, hein? Então já se inscreve para não perder nada. Então vamos dando continuidade, vocês estão vendo aí que eu tô pegando retalhinhos de faixinhas de qualquer tamanho. Esse aí são 2 pedaços de tecido de 18 por 18. Mas assim, no decorrer a gente também vai falando. E vocês sabem que por aqui a máquina é uma máquina doméstica, então nada te impede de você aproveitar os seus retalhos e fazer coisas maravilhosas. Só tem 2 pontos a minha máquina e é ela que a gente vai usar hoje. Peguei ali um quadrado desses como base, que eram umas bases de tapete que eu tinha antiga, e elas medem 18 por 18 também. E as faixinhas são de qualquer tamanho. Como aí eu tô usando essa faixa, tá muito grossa essa faixa verde, então eu dou uma recuada para ela não ficar tão grossa assim e vou mantendo a costura. Aí vocês estão vendo onde é que tá encostando ali, ó. Vou dar um zoom, peraí. Agora sim, ó, fica bem mais de pertinho e eu dei uma recuada ali, lembrando que é frente com frente e eu estou costurando na diagonal do quadrado. E aproveita, já chegou até aqui, não se esquece, se inscreve no canal para não perder nenhuma aula de tapete criativo por aqui, viu? Aqui é um fervo total, você não pode ficar de fora e aproveita e para compartilhar com as suas amigas artesãs. Aqui, coloca aqui nos comentários de onde você está assistindo os nossos vídeos para a gente saber até onde o YouTube tá levando os nossos vídeos. E, tia Ju, ó, não começa com esse negócio não, que eu não quero colocar. Então você vai colocar um emoji aqui nos comentários para me saber que você está me ouvindo e que você está gostando. Voltando ali, vocês estão vendo que as faixas não estão da mesma largura, né? É para reaproveitar mesmo. Então vamos embora. Gente, eu acabei pulando aí, mas essa aí é a primeira parte, tá? Que é pegar a nossa base, dar uma centralizada ali, ó. Como eu falei, essa minha tira tá um pouquinho mais grossa. Então, eu dei uma margem de costura um pouco maior do que o 0,75, que é a minha outra faixinha, senão só vai sobressair o verdinho. Por isso que ela tá com uma margem de costura maior. É só você recuar um pouquinho a peça, só para você não precisar cortar a faixa que já tá. E aí sim a gente vai dando continuidade, costurando as faixinhas bem estampadas para ficar o seu tapete bem colorido. Nessa parte aí eu já terminei de costurar as faixinhas. Então quem me conhece aqui no canal já sabe, quem me acompanha, que eu gosto de fazer uma costura bem na beiradinha ali, bem na beiradinha mesmo, para depois fazer o recorte do excesso. E aí sim, ó, depois de costurado ali todo, ó, tá bem certinho. Aí eu tiro os excessos e fico só com essas partes maiores. As partes menores, eu vou ficar guardando mais retalho miudito, miudito não. Guardo só os maiores. Pessoal, a mesma coisa eu vou fazer com os outros quadrados que eu cortei de 18 por 18, são 4, lembram, né? Então, eu vou passar mais rápido essa parte e eu já volto já com todos os quadrados com as tirinhas costuradas e recortado, tudo prontinho. Pessoal, tá aí, ó, os nossos quadradinhos todos costurados com as faixinhas. Só tá aparecendo 3 porque o outro eu já costurei, tá? Por isso que só tem 3, mas são 4, hein? Pelo amor de Deus, são 4. Tá vendo? Aquelas margens que a gente dá, ó, já fica tudo assim, tudo bem certinho, já cortei. E agora a gente vai pra segunda parte do nosso tapete. Então, aquele quadrado que a gente cortou de 2 tons, né, de 18 por 18, a gente vai colocar frente com frente. Eu já tracei a diagonal no meu tecido clarinho aí, ó, tá bem fininho. Eu tracei com a caneta, né? Então, vou alinhar tudo muito bem e vou passar a costura de 0,75, tanto de um lado quanto do outro lado da linha que a gente acabou de traçar. Prontinho, ó, costurado. Tá vendo? Ó, já dei minha margem de costura ali. Como esse quadrado é muito grande, eu coloquei alfinete, né? Não vai vir perigosamente não, dessa vez. E agora eu vou cortar exatamente em cima da marcação de caneta que a gente fez e vai formar novos quadrados. 2 quadrados de 2 cores. E eu vou fazer assim e já mostro pra vocês.
Agora, esse novo quadrado preto e branco que a gente acabou de formar, nós vamos colocar ele assim, ó, frente com o quadrado estampado. Vou botar também um alfinete ali, tanto de um lado quanto do outro ali, ó, pra ficar bem firmezinho, porque a gente vai traçar outra diagonal e vamos fazer duas costuras, uma de um lado, outra do outro. Só que a diagonal que a gente vai traçar, ó, é no sentido contrário. Presta atenção, presta atenção. Desliga aí essa televisão e presta atenção aqui, que eu tô falando aqui, ó. A diagonal é o contrário, ó. Preto com branco, e agora a gente vai fazer um X ali, ó. Se você não prestar atenção nessa parte, seu tapete vai ficar errado. Desliga a televisão, para que agora o momento é nosso. Então, ó, a mesma coisa, ó, já comparei ali. E agora com o outro também, a mesma coisa. Na mesma posição, ó. Vocês vão ver que eu vou virar ele, ó. Vou dar só uma conferida, claro que eu não sou boba nem nada. Vou dar uma conferida ali e vou colocar, ó, na mesma posição. O preto para baixo ali, no sentido do vídeo que a gente tá vendo. E o branco para cima. E vamos marcar uma outra linha ali, ó, na diagonal. Pra gente fazer a costura de um lado e do outro, mantendo o nosso pé de 0,75. Costurada agora, novamente, nós vamos cortar ali em cima da linha que a gente tracejou com a caneta, olha, já fica dessa forma. E vou passar no ferro pra gente assentar isso tudo muito bem. Essa é a hora do pause na tela, porque essa é a montagem que a gente vai fazer para o nosso tapete. Então, nós vamos formar dois blocos e colocar, intercalando o preto com o branco, ó, para o centro do nosso tapete. O destaque vai ser esse. Então, é assim que a gente vai costurar. Já estou organizada ali na máquina e vou passando a costura, unindo esses novos quadrados. Já costurados os nossos blocos, e eu vou no ferro para dar uma passadinha aí, para assentar essas costuras. E já apresento a minha base, é uma base jeans que a gente vai usar para colocar nesse tapete, ó. É uma base jeans, a calça jeans, né? E eu vou cortar também um piquezinho assim, ó, para marcar os meios, tanto na horizontal quanto na vertical. A nossa base jeans está medindo 42 por 70 e eu vou centralizar, porque eu já passei, né, no ferro morno, os dois blocos eu já passei no ferro. E agora eu vou centralizar ali, ó, de acordo com o pique que eu fiz. E vou passar a costura ali em todas essas costuras retas aí que eu fiz. Eu vou passar a costura por dentro depois de alinhar isso tudo muito bem aí. Essa minha base, ela tem elastano, então a gente precisa costurar com cuidado. O vídeo tá adiantado, mas tem que costurar bem devagar, porque senão ela fica repuxada. Eu já mostrei isso em alguns vídeos de tá costurando com pressa e aí ela fica repuxada. Então tem que fazer com bastante calma. Tudo certo, os nossos bloquinhos já estão, ó, presos na base. E para fazer aí, olha só que bonito que ficou. E para fazer aí a nossa moldura, eu vou usar a faixa preta para dar bastante destaque ali, ó, o centro do nosso tapete. Essa faixa maior tem 6 centímetros. 6 centímetros. E eu só vou usar ela, olha só, que gracinha. Ela é um esfumaçadozinho. Eu só vou usar nas laterais maiores, nas menores não. Nas menores a gente vai usar a faixinha de 4 centímetros, que é igual do acabamento. Então a gente vai colocar a frente com frente nas laterais e depois a gente rebate elas.
E aí, ó, já fiz toda a moldura do nosso tapete. Do ladinho de 4 centímetros também, que essa faixinha aí, ó, tem 4 centímetros. Ó, já ficou bonitão assim, olha que lindo. E já fiz as laterais maiores. E agora, para fazer o acabamento daquele mesmo jeito, vou usar minha faixinha preta. Emendei aí os pedacinhos, ó, que tava faltando aí. Emendei tudo e agora eu vou fazer as laterais maiores. E depois eu vou e faço as laterais menores. E aí, ó, já fiz as duas laterais maiores, ó, já passei o viés. E em uma da lateral menor também eu já fiz. Mas a outra eu vou fazer com vocês porque tem um segredinho, ó, que ele já fica acabado tanto na frente quanto atrás. E é assim, essa parte aí, ó, que eu vou mostrar que ainda não foi feita. Então, a mesma coisa, ó, vou pegar meu viésinho, vou colocar frente com frente. Deixando ali, ó, sobrando um dedo, ó, mais ou menos 1 centímetro. E assim, ó. Dobra tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E aí faz o mesmo acabamento na máquina. Depois é só desvirar também. Mas eu mostro pra vocês como é que fica o acabamento na frente e atrás. Que fazendo essa dobrinha ele já fica perfeito. Agora, ó, vou mostrar pra vocês que eu já passei a primeira costura, né? Então, eu viro a parte do direito assim pra frente. Olha só, tá preto no preto, não tá dando pra ver direito, ó. Deixa eu mostrar mais pertinho assim no claro, ó. Isso aí. Ó, já puxei pra frente e agora eu faço assim, ó, uma dobra. E depois eu faço uma dobra em cima da primeira costura que a gente já fez, ó. Dobra de novo em cima da primeira costura e aí continua rebatendo para ficar perfeito o seu acabamento. E essa já é a nossa última costura. Eu já vou trazer o tapete pronto para vocês verem como que ficou essa lindeza. Então, galera, e esse foi o passo a passo desse lindo tapete de retalho feito na máquina doméstica. Espero que essa aula inspire você, artesã, a transformar retalhos em peças incríveis e até conquistar uma renda extra em casa, hein? Se esse vídeo te ajudou, compartilha com outra artesã que também vai gostar. Me segue aqui para mais dicas de projetos de costura criativa e, ó, não vai embora não. Clica aqui, ó, nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela e continue aprendendo mais um projeto comigo que eu te espero lá, viu? Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.